Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a sequência do nosso estudo sobre o conhecimento específico que vai cair na sua prova. Vamos trabalhar agora o trabalho na LEP, o trabalho em relação ao preso condenado, ao preso provisório, o trabalho de natureza interna e o trabalho de natureza externa. Vamos lá? Essa matéria costuma cair em prova, pelo menos uma questão sobre o trabalho. O último concurso que a gente teve de Polícia Penal de 2013 caiu, a gente vai fazer uma questão sobre isso. O trabalho, a gente não pode esquecer que ele é um direito e também ele é um dever do preso. Ele tem essa dupla importância, essa dupla característica. Ao mesmo tempo que nós vamos ter que ele é um dever, ele também é um direito. E cumpre um papel muito importante no processo de humanização da pena e da ressocialização do preso. Em última análise, isso vai trazer a questão da dignidade da pessoa humana. Até porque nós sabemos que para que o preso ele possa progredir de regime, por exemplo, e para que ele possa ter alguns benefícios penais, ele pode remir, ele pode ter a remissão. E a remissão, ela também se dá pelo trabalho, né? Então, a cada 3 dias de trabalho vai se remir ali, vai descontar um dia de pena. Então, tem uma função muito importante. Tanto é que o artigo 28 traz para a gente o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana. Terá finalidade educativa e produtiva, ao mesmo tempo, né, de ajudar o mercado com a produção, também essa busca dessa profissionalização, dessa educação e, última análise, da ressocialização. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e higiene. Então, toda aquela precaução, né, em relação ao meio ambiente equilibrado do trabalho também se faz presente quando a gente está falando do trabalho do preso. O trabalho do preso, ele não se sujeita a CLT, isso também é algo que sempre cobra, ele não é seletista. E o trabalho do preso será remunerado mediante uma prévia tabela que vai existir e não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Hoje dá aí em torno de uns R$ 825 no mínimo, tá bom? Essa fração também costuma cair em prova, né? Será mediante prévia tabela e não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Vamos continuar o nosso estudo. O trabalho ele vai ter uma finalidade, né? Na verdade, várias finalidades. Deverá atender à indenização dos danos, né, causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Então, se não foi reparado ainda o crime e for determinado judicialmente, né, geralmente na própria sentença já tem ali a fixação mínima de indenização, o trabalho ele pode servir para a indenização dos danos causados pelo crime. A assistência à família também, né? Há pequenas despesas pessoais dentro lá da assistência material. Existem produtos que não são disponibilizados pela administração prisional, mas podem ser vendidos, né, em uma lojinha própria dentro do estabelecimento prisional. Ao ressarcimento do Estado das despesas realizadas com a manutenção deste condenado, obviamente na proporção a ser fixada, sem prejuízo à destinação dada às letras anteriores, ou seja, pode haver o ressarcimento do Estado, mas primeiramente vai se priorizar a indenização dos danos causados pelo crime, né, a vítima, a assistência à família e a pequenas despesas pessoais. Depois, ao ressarcimento do Estado. Ressalvadas outras aplicações legais, o restante, né, se sobrar, ele vai ser ali depositado numa caderneta de poupança e é chamado de pecúlio, e que vai ser entregue ao condenado quando ele for posto em liberdade. Então, como se fosse mesmo ali uma poupança, esse pecúlio, para quando ele sair, ele ter ali um dinheiro, né, um extra para ele reiniciar a sua vida.
As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Isso é muito importante, também costuma cair. Tarefas em que for prestação de serviço à comunidade não são remuneradas, tá bom? Algo também que sempre está em evidência nos concursos. Do trabalho interno, o condenado à pena privativa de liberdade, ele está obrigado ao trabalho, obviamente, né? Dentro da individualização, né? Dentro da sua capacidade, dentro das suas aptidões. O parágrafo único também sempre cai em prova. O preso provisório, ele não é obrigatório o exercício do trabalho. E ele só vai poder ser executado no preso provisório, aquele que ainda guarda sentença, no interior do estabelecimento. Então, o preso provisório não é obrigado o trabalho. E ele só pode exercer no interior do estabelecimento. Na atribuição do trabalho, deverá ser levada em conta, né, a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades que são oferecidas no mercado de trabalho. Deverá ser limitado, quanto que possível, o artesanato, né, que é feito ali pelo preso, sem grande expressão econômica, né, salvo se esse artesanato que for ali produzido pelo preso tiver ali uma importância em regiões turísticas. Os maiores de 60 anos, né? Então, aqui não é o idoso, é o maior de 60 anos, ele é idoso, mas a gente sabe que o idoso é a partir de 60 anos. Poderão solicitar uma ocupação que seja adequada com a sua idade, né? Com a terceira idade aqui. Os doentes e os deficientes físicos somente vão exercer atividades apropriadas a seu estado. Não quer dizer que eles não vão trabalhar, mas tem que ser de acordo com a sua vulnerabilidade, né? De acordo aí com as atividades que sejam apropriadas ao seu estado de saúde, tá bom? Então, isso também é muito importante para o estudo. No trabalho interno, a jornada normal de trabalho, ela não será inferior a 6 horas, e nem superior a 8 horas, né, diárias, com descanso, obviamente, nos domingos e feriados. Então, a jornada normal de trabalho não é inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas, com descansos nos domingos e feriados. Poderá, gente, ser atribuído um horário especial de trabalho para o preso designado para serviços de conservação e manutenção do estabelecimento prisional. Mas a regra é jornada de trabalho não inferior a 6 e não superior a 8, sendo respeitado aí o descanso nos domingos e feriados. O trabalho, ele pode ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa, esse trabalho interno, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Nessa hipótese, vai incumbir, né, a entidade gerenciadora de promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais. Vai se encarregar, né, essa fundação ou essa empresa pública na comercialização, bem como suportar as despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada, que a gente sabe que nunca pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Os governos federais, né, o governo federal, estadual e municipal, poderão celebrar convênios com a iniciativa privada. Então, se tiver iniciativa privada, precisa aí da celebração de um convênio para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, estados, territórios, Distrito Federal e dos municípios vão adquirir com dispensa de concorrência pública, ou seja, sem licitação, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar a venda desses produtos a particulares. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas serão revertidas para a fundação ou para a empresa pública, né? E aí, na falta, para o estabelecimento prisional. Depois nós vamos observar o trabalho externo. O trabalho externo, ele será admissível para os presos em regime fechado,
somente em serviços ou obras públicas, realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou por entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então, vai ser sempre no interesse da administração, né? Seja por meio ali da realização de serviços ou obras públicas realizados diretamente pela administração direta ou indireta, uma autarquia, por exemplo, né? Se for indireta, ou por entidades privadas, né, que prestam em serviços públicos, desde que tomada as cautelas necessárias contra a fuga e em favor da disciplina. O limite máximo do número de presos será de 10% do total dos empregados da obra. Então, isso também, às vezes, costuma cobrar. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa que é empreiteira, a remuneração desse trabalho. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso, tá? Então, isso aqui é muito importante também. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá da aptidão, da disciplina e responsabilidade. A questão, né, da condição de responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 da pena. Então, ele já tem que ter cumprido pelo menos 1/6 da pena para que ele possa ali exercer o trabalho externo. Vai se revogar essa autorização do trabalho externo, né? Quando ele praticar um fato definido como crime, ou se ele for punido com a falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, é importante isso, né? A falta grave, a questão da prática de fato considerado como crime, ou quando o comportamento desse preso for contrário aos requisitos estabelecidos no presente artigo. Vamos fazer, então, algumas questões, né? Olha aí o Departamento Penitenciário Nacional. O preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo? Errado, né, gente? Porque somente o preso condenado que vai ser obrigado a trabalhar, o preso provisório ele não é obrigado a trabalhar e ele só vai poder exercer o trabalho dentro ali do ambiente interno do presídio, e a remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, que a gente fez uma continha que fica mais ou menos em torno de R$ 825. Então, errada. Depois nós temos defensor público do Rio Grande do Norte, né? Acerca do trabalho do condenado e da remissão, assinale a opção correta segundo a lei. Pode utilizar, inclusive, o instituto, né, a remissão, quanto também a questão do trabalho. O STJ sedimentou o entendimento de que é vedado o trabalho extramuros ao condenado em regime fechado, mesmo mediante escolta. Errado, né, gente? Ele pode trabalhar em obras públicas, desde que seja contratado ali pela administração pública direta ou indireta, ou por entidade privada, né, que esteja ali realizando o serviço, desde que cumpra com a responsabilidade de evitar fugas, né? Então, nós temos aí e a manutenção da disciplina. Então, errado. Aquele que estiver cumprindo pena privativa de liberdade ou que estiver preso provisoriamente será obrigado a trabalhar na medida da sua aptidão e capacidade. Essa obrigatoriedade somente é para quem está cumprindo a condenação pela pena privativa de liberdade. Isso não atinge o preso provisório. Depois nós temos a decisão que concede a remissão na execução penal tem caráter meramente declarativo. Assim, o abatimento dos dias trabalhados do restante de pena a cumprir fica subordinado à ausência de posterior punição pela prática de falta grave. Certíssimo, né? Se houver a falta grave, pode ser abatido ali no tempo remido até 1/3, né? Então, é meramente declaratória mesmo. Então, essa é a assertiva correta. Mas vamos ver a AD. A remissão cuja aplicação restringe-se exclusivamente ao trabalho interno? Não, tanto interno quanto externo. É uma recompensa àqueles que procedem corretamente
e uma forma de abreviar o tempo da condenação, estimulando o próprio apenado a buscar atividades laborativas lícitas e educacionais durante o seu período de encarceramento. Mas aqui pode ser tanto o trabalho interno quanto o externo. E o condenado que executar tarefas como prestação de serviço à comunidade deverá ser remunerado mediante prévia tabela? Não, não é remunerado, né, gente? E também, se não fosse prestação de serviço à comunidade, o trabalho teria, sim, uma remuneração prevista previamente em tabela, mas nunca inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, a assertiva a ser marcada aqui é a letra C. Depois nós temos o trabalho do preso como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Nesse contexto, com relação ao trabalho do preso, é correto afirmar: o trabalho do preso está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho? Não, gente, ele não é seletista. Os doentes ou os deficientes físicos não trabalharão em nenhuma hipótese? Não, eles vão trabalhar de acordo com a sua condição, né? C. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade também serão remuneradas? Não, elas não são remuneradas. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, dentre outros objetivos, o ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado? Certíssimo, né? Primeiramente, a gente tem ali o ressarcimento às vítimas, né? O dano, prejuízo causado. Depois, nós temos a assistência à família, depois para pequenas despesas pessoais e depois o ressarcimento do Estado. O preso condenado à pena privativa de liberdade não está obrigado ao trabalho? Está sim. O que não está obrigado é o preso provisório. Então, letra D de dado. Depois nós temos também o concurso de agente 2013. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva? Sim, né, gente? Essa é a finalidade. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho? Não, não é seletista. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas? Não, não são remuneradas. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada parte restante para a constituição do pecúlio, até aqui está certinho, em caderneta de poupança, que será entregue à família do preso? Não, que lhe será entregue, né, ao preso quando ele for colocado em liberdade. Então, a assertiva a ser marcada é a letra A, tá bom? E com isso, nós finalizamos essa parte que fala sobre o trabalho do preso, que tem grande chance de cair na sua prova, inclusive fazendo ali um paralelo com o Instituto da Remissão. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Um beijo grande!